Entre todos os sacerdotes do Vaticano, há um tão poderoso em sua fé, nobreza e conhecimento das criaturas que, por mais de 1000 anos, a Igreja capturou em todo o mundo, que recebe o título de carcereiro-chefe do Vaticano. E não é um cargo menor, porque é o único que tem acesso ao protocolo secreto que cada novo Papa é obrigado a executar durante as noites. E não só isso. Ele deve acompanhá-lo e ser seu fiel ajudante durante cada encontro que o Papa, queira ou não, deve ter com os imortais que trabalham nas sombras para o Vaticano. Mas também com os demônios, criaturas e espectros que só querem ver o mundo pegar fogo. Por quê? Porque ser o líder espiritual de mais de 1,4 bilhão de pessoas não é a única tarefa do número 1 do Vaticano. Cada papa, queira ou não, é obrigado, além disso, a combater as forças do mal e afastar sua influência, ódio e destruição das ruas, condenando-os à prisão do terceiro subsolo. O atual carcereiro-chefe do Vaticano é nada mais, nada menos do que o padre Rucaku. Especialista em artes ocultas, rituais ancestrais e, acima de tudo, um homem de bom coração que hoje enfrentará sua prova mais difícil. E não é para menos. Os protocolos secretos do Vaticano lhe atribuem a perigosa tarefa de ir, acompanhado de seu antecessor, às celebrações de Halloween. E observar e identificar as criaturas das trevas que aproveitam para se camuflar entre milhares de seres humanos fantasiados. E não só isso. Se encontrarem um ser cuja periculosidade é extrema, devem agir imediatamente, neutralizá-lo e colocar um marcador para que os caçadores imortais possam ir atrás dele imediatamente. Essa missão é tão perigosa que você nunca deve ir sozinho. Mas seu antecessor, o Padre Pômoro, não pode acompanhá-lo. Ele está muito velho, doente e frágil. E vai ser o primeiro carcereiro-chefe do Vaticano em 12 séculos. Vim sozinho para as comemorações do Halloween. No entanto, Rúgago estava muito feliz em seu quarto, se preparando para partir. Por que ele estava feliz? Porque o novo Papa Leão XIV, ao saber que ele iria, só se ofereceu pessoalmente. Ser seu assistente e acompanhá-lo. Sim, ao Halloween, uma festa pagã não aceita pelos católicos. Supostamente. E bem, a primeira estrela brilhou na escuridão. A porta do quarto do sacerdote se abriu e o Papa entrou falando. Fiel Rúgago, aqui estou para cumprir minha promessa de ser seu ajudante. Esta noite. Já pensei em tudo. Eu vou me fantasiar de pirata. Quando eu era criança, sempre quis navegar pelos mares em aventuras e... Mas o padre me interrompeu. Temo que não será possível, Sua Santidade. Tenho aqui os sagrados uniformes de Halloween para hoje. Ambos confeccionados para a ocasião por Swan Maiden. A donzela cisne dos celtas. Nós a temos na cela 311, você sabe? Para que ela não saia voando de novo. Não me olhe com essa cara, Sua Santidade. Eu sei que parecem asinhas ridículas e simples, mas está escrito que devemos usá-las porque, bem, essas asinhas se ativam na presença do mal. Já sabe, algumas dessas criaturas serão impossíveis de identificar esta noite com tanta gente fantasiada. Então você e eu teremos que usar as asas de fada. Eu vou com estas aqui.
O Papa não conseguiu evitar cair na risada quando viu o padre com as asinhas de anjinho. Mas ele colocou as dele e o sorriso sumiu imediatamente. E Sérgio disse para ele: "Pelo amor de Deus, Santo Rucaco, o senhor tem certeza que é obrigatório usar só isso? O quê? Todo mundo vai me reconhecer e amanhã vou estar na capa de todos os jornais. O quê?" O sacerdote respondeu: "Assim está escrito, mas não é a última coisa que vamos usar." Continuamos, Sua Santidade. Esta noite estaremos em território inimigo e toda criatura vai se sentir à vontade para sair e muitos vão tentar se reunir com outros da mesma espécie. Por isso, vamos usar esses cintos cheios de ferramentas indispensáveis para a ocasião. Como essas casas, prata, água benta, esses localizadores e, é claro, as tradicionais hóstias, estrelas consagradas do Halloween. Não se preocupe, ninguém vai reconhecê-lo hoje nesta cidade. Todos vão pensar que o senhor está usando uma fantasia excelente de papa. Vai ver que vai ter vários como o senhor lá fora. Talvez sem as asinhas ridículas, mas enfim, o senhor entende. Já está na hora, Sua Santidade. Vamos caminhar até a Praça da Pátria, em Roma. Estamos a apenas 10 minutos. Nossos informantes do oculto disseram que há rumores de que entidades poderosas chegarão lá, esta noite. Fique comigo e você saberá em detalhes tudo o que aconteceu. E essa aventura vai te surpreender. Acredite em mim. Sem alguém, inscreva-se. Prometo não te decepcionar, porque sim, você já sabe. Diga comigo. 1, 2, 3. Eu sou el documentalista e isto é... Especial de Halloween. Rucaco e o Papa tentarão sobreviver à Noite das Bruxas. Das sombras até a luz, do mistério e da intriga tocando em temas ainda mais tabus. E descobri no meio da teimosia que existem mundos paralelos, e através dos meus erros conheci a humildade, fazendo pacto com o céu. Eu sou o documentalista. Ambos saíram pelo túnel secreto bem na saída da Praça de São Pedro e, em silêncio, começaram a caminhar em direção à pátria. Como o sacerdote disse, logo viram crianças e adultos fantasiados de papa. Até uma senhora fantasiada de bruxa se aproximou e o parabenizou. É a melhor fantasia que já vi. Parece tão real, mas eu acho que o Papa não pode voar. De qualquer forma, parabéns. E as asas se movem. É excelente. Assim que ele saiu, o Papa olhou para o padre e disse: Minhas asinhas se agitaram. O que houve, Rucaco? E Rucaco respondeu: As minhas também, Sua Santidade. Essa mulher era uma bruxa de verdade. Mas de grau 1 ou 2, sabe? Fazem feitiços menores, adivinham a sorte e não muito mais que isso. Atualmente buscamos os de grau 5. Nesse caso, as asas simplesmente derretem na presença desse tipo de entidades. E tome cuidado porque elas queimam. Leão? Perguntou. Grau 5, Rucaco, o que é isso? O sacerdote ficou sério e respondeu: Grau 5, na escala de um carcereiro-chefe, é toda a entidade que carrega maldade absoluta em seu coração. Uma bruxa de grau 5 sacrifica crianças e pode voar usando ungüentos. Os vampiros são todos de grau 5, especialmente os solitários peregrinos, as anomalias e os antigos Nosferatu, que caçam por prazer. Um lobisomem é sempre grau 5, e nem se fala dos reconstruídos. Você já sabe. Esses mortos que algum cientista maluco tira da tumba em troca de muito dinheiro e usa partes de outros cadáveres para trazer de volta à vida.
Ah, mas como a alma nunca retorna, o que eles realmente têm dentro é sempre um demônio. E bem, a menos que apareça um deus pagão ou o próprio diabo. Não, quase não existe nada pior. Ao virar a esquina, o queixo de ambos caiu no chão de tanto espanto. Naquela praça havia milhares de pessoas fantasiadas, shows musicais e crianças pedindo doces por todos os lados. Leon perguntou: como é possível que não tenhamos feito nada para impedir tamanho paganismo, Rukaku? O sacerdote respondeu: claro que fizemos, Sua Santidade, mas não funcionou. Não durou muito, entende? O Halloween tem raízes no antigo festival celta de Samhain, mas tomou sua forma moderna quando a igreja tentou cristianizar essa celebração. No século VIII, o Papa Gregório III estabeleceu o 1º de novembro como o Dia de Todos os Santos. E a noite anterior passou a ser chamada de All Hallows Eve, a véspera de Todos os Santos. Com o tempo, aquela data destinada a honrar os mortos voltou a se misturar com superstições populares que falavam de almas errantes e presenças malignas. Para confundir ou afastar esses espíritos, as pessoas começaram a se fantasiar cobrindo o rosto ou adotando aparências demoníacas como uma espécie de proteção ritual. E bom, como você pode ver, Halloween está cada vez mais popular. Mas a conversa foi interrompida porque as asas de ambos derreteram em 1 segundo e eles tiveram que tirá-las imediatamente para evitar queimaduras. Rukaku olhou em todas as direções até identificar um menino que havia passado por perto. Apontou com o dedo e disse: olhe, tenho certeza de que é ele. Siga-me, Sua Santidade. Devemos neutralizar os poderes dele com água benta e colocar um marcador para que nossos caçadores o encontrem ainda esta noite. E depois o levem para a prisão do 3º subsolo. Siga-me. O Papa disse: espere, Rukaku. Você está se referindo àquele pequenininho fantasiado de Frankenstein que está correndo para longe? O sacerdote respondeu: receio que não seja uma fantasia, Sua Santidade. Siga-me, Delvídio. E, apressados, seguiram o menino até que, com espanto, o viram levantar uma pesada tampa de ferro do chão do beco e entrar nos esgotos. Rukaku, ao ver que o espaço era pequeno demais para que seu corpo passasse por ali, disfarçadamente disse ao Papa Rápido: Sua Santidade, devemos entrar pela saída do esgoto da outra rua. Essas bocas de lobo e bueiros não são feitos para pessoas de ossos grandes como eu. Como fiel ajudante, o Papa os seguiu até um túnel estreito, entrando agachados. Os esgotos estavam secos, mas infestados de ratos. Do cinto pegaram lanternas para iluminar o caminho e nem precisaram andar 200 metros quando o encontraram de costas. Comendo um pedaço de carne crua, o sacerdote disse: aí está Sua Santidade, é um reconstruído. Pegue a água benta e o marcador do cinto. O que ele carrega dentro é um demônio e vamos enfraquecê-lo antes de... Pelo amor de Deus! A expressão de Rukaku se deveu ao espanto que sentiram. O reconstruído se virou e aí puderam vê-lo claramente. Ele tinha parte do rosto descolada, os olhos brilhando como os de um gato demoníaco e a cabeça coberta de cicatrizes. Enquanto isso, o que restava do corpo do rato que ele comia ainda se contorcia, como se estivesse vivo, mesmo já sem cabeça. O menino Frankenstein olhou para eles e, com uma voz profunda e demoníaca, disse: o que vocês estão fazendo aqui embaixo? Por acaso vocês querem me pegar? Por quê? Este corpo que possuo se chama Iluka.
Ele morreu em um acidente há alguns meses. A mãe dele não suportou e pagou uma fortuna para trazê-lo de volta à vida. Eu ia deixar um corpo voltar sem nada dentro? Não, claro que não. Então eu entrei, é claro. Assassinei a mãe do pequeno. Só quando me cansei da presença dela. Rucáculo aspergiu água benta e disse: "Em nome de Cristo, diga seu nome, demônio." O reconstruído estremeceu e derrubou uma das paredes para escapar antes que o Papa pudesse colocar o marcador nele. O sacerdote o perseguiu e ordenou a Leão que fosse pelo outro lado para cercá-lo, mas o Papa mal entrou no esgoto à direita, deu de cara com ele. Leão ordenou: "Diga seu nome, odiado pelo Altíssimo, como você se chama?" Ele também jogou água benta nele. O sacerdote fez o mesmo, chegando por trás. O reconstruído se refugiou contra uma das paredes e gritou: "Meu nome é Furfur. Já chega de jogar isso em mim. Juro que vou matar vocês dois, mas se me deixarem..." "Hanerless, direi onde está escondido, sim. Direi onde está escondido o corpo de Lanunaki que vocês mataram." O Papa ordenou silêncio, Furfur, demônio das artes ocultas, para descobrir tesouros escondidos. "Não queremos nada de você." Mas Rukaku interrompeu dizendo: "Sua Santidade. Na verdade, queremos saber disso sim. Faz anos que estamos procurando esse corpo. Veja bem, em 1385 o Papa Urbano VI e seus guardas decapitaram um dos Lanunaki que os visitaram e nunca soubemos onde ele enterrou o cadáver." É um tesouro para nós, porque muitos no mundo acreditam que eles são deuses e os verdadeiros criadores do ser humano. "E como o senhor bem sabe, o cadáver de um é prova suficiente de que eles não são, porque nenhum deus pode morrer." O reconstruído se aproximou e disse: "O gordinho está certo e eu posso dizer onde ele está, mas..." Rukaku o interrompeu, jogou mais água benta nele e disse: "Silêncio, Furfur, insolente, mentiroso, eu não sou nenhum gordinho. Revele para nós o lugar onde está o corpo de Lanunaki e você poderá ir embora." O reconstruído, desconfiado, mas fraco, respondeu para ele: "Está sepultado nos jardins de Castel Gandolfo. O Papa Louco Urbano VI sempre enterrava ali tudo o que abominava e plantava uma roseira em cima, ordenando que ninguém jamais ousasse tirá-la. E depois de confessar o local, deixaram-no ir embora. Mas quando passou perto do sacerdote, este colocou seu marcador em suas roupas, sem que Furfur percebesse. O Papa sussurrou para ele: "Bom trabalho, Rukaku. Parabéns. Foi uma grande aventura, missão cumprida." E o sacerdote encheu o peito de orgulho. Mas ele o interrompeu dizendo: "Em menos de uma hora, nossos caçadores vão pegá-lo e ele vai acabar na prisão do Vaticano, mas não podemos ir embora. Sua Santidade, a noite apenas está começando." Voltaram para a praça e sem as asinhas que denunciavam o mar. Ambos tiveram que recorrer à vigilância clássica da observação para detectar se havia ali alguma outra criatura. O Papa não demorou a localizar uma mulher solitária, jovem e de extrema beleza, que passeava vestida como uma vampira. E disse ao sacerdote: "Acho que há outra criatura, Rukaku." Essa jovem passou perto da vitrine daquela loja e não se refletiu nela. O sacerdote disse: "Você tem certeza, Sua Santidade? Só nos resta um marcador e não podemos desperdiçá-lo." "Acho que devemos falar com ela, mas antes vamos nos borrifar com a essência de alho." "É o frasco pequeno no cinto dela." Ambos se cobriram com o forte cheiro de alho fresco e caminharam até a bela jovem que os viu chegar.
Ao notar o Papa e ver o anel do pescador, ela desviou o olhar e disse: Esse alho nauseante dá para sentir de longe. E perceber que seu anel foi forjado com restos de alguma relíquia antiga. Sinto o seu poder. Vieram me capturar? Outros já tentaram? Sim. Em 200 anos, vários tentaram. Nenhum sobreviveu. Vão embora agora. Não quero fazer um espetáculo sangrento no meio de tantas crianças. Nossa raça valoriza muito a discrição. Rukaku disse para você: você é uma peregrina, uma solitária, uma das piores classes de vampiro. Ela sorriu e respondeu: Por favor, sacerdote, o senhor está enganado sobre mim. É verdade, eu sou uma vampira e da pior classe. Você vai ver. Meu nome é Josefine e em 1820 eu estava voltando para casa na Inglaterra a bordo do navio Atlas. Meu casamento com um britânico rico na Índia tinha sido frustrado. Então, voltei naquele imponente navio quando uma tempestade nos surpreendeu. Naquela noite eu ouvi. Aquele belo marinheiro entrou na minha cabine e eu caí em seus braços. Quando percebi que suas presas estavam crescendo, gritei, mas já era tarde demais. Ele me mordeu e antes de morrer me fez beber do seu sangue. Quando acordei como vampira, estava no fundo do mar completamente sozinha. O Atlas havia partido ao meio ao encalhar e afundou. Então tive que aprender por conta própria e sim, fui um peregrino solitário por dezenas de anos. Por isso digo que o senhor está enganado sobre mim. Viajei por toda a Europa e na Romênia conheci 2 vampiros encantadores e agora tenho meu próprio clã. E por sinal, eles estão atrás de vocês. Ambos se viraram e viram com horror que de fato tinham 2 vampiros os cercando. Um deles era alto, bonito, elegante, e disse para ele em romeno: Não tentem escapar ou vamos despedaçá-los como se fossem simples cordeiros. Rukaku sussurrou para o Papa: Uma ideia, Sua Santidade. Temos as estacas e as hóstias estrela consagradas, mas não seremos rápidos o suficiente. O Papa falou aos vampiros: Não acho que eles queiram fazer um espetáculo desse tipo aqui, na presença de todos, Rukaku. O ideal seria ir para um lugar mais reservado. A vampira Josefina concordou e, apontando para o antigo hotel da esquina, disse: Temos um quarto lá, vamos, vocês vêm com a gente, serão nossos convidados de honra. Enquanto caminhavam escoltados até o velho hotel, Rukaku disse ao Papa: Excelente, Sua Santidade. Agora, qual é o próximo passo do seu plano? Leon o olhou absorto e respondeu: Supõe-se que eu sou apenas seu fiel ajudante, Rukaku. Não sou Van Helsing, não tenho nenhum plano. Apertei o botão do marcador que restava para indicar nossa posição e só ganhei um pouco de tempo para que nossos caçadores possam vir nos salvar, mas não esperava que o hotel estivesse tão perto. Pense em algo, Rukaku. Eu sabia que não era uma boa ideia acompanhá-lo. Eu sabia. Rukaku. Ele pegou a estaca de prata discretamente com uma mão e com a outra a essência de água, escondendo-as nas mangas. E fez um sinal para o Papa para que fizesse o mesmo. Assim que entraram no hotel, os vampiros abriram a porta e os empurraram para dentro, mas Rukaku a fechou com força, deixando-os do lado de fora.
Imediatamente os romanos começaram a destruí-la, atravessando-a com os braços. Para entrar, o sacerdote gritou: "Agora, sua santidade!" E o Papa e Rukaku cravaram as estacas de prata nas mãos dela. O metal derreteu imediatamente e, entre gritos de dor, os amaldiçoados foram se desintegrando em partículas flamejantes. Enquanto isso, Josefine, furiosa, correu até eles e arrancou a porta do batente, derrubando-os. Como uma onça, aproximou-se e disse: "Eu pensava em dar a vocês uma morte rápida." "Mas o que vocês fizeram, não?" Vou arrancar os braços e as pernas de vocês antes de transformá-los em vampiros. "E se sobreviverem, passarão a eternidade se arrastando como vermes." Rukaku e o Papa tiraram ao mesmo tempo a essência de alho e a borrifaram sobre ela, deixando-a cega por um momento. Depois pegaram as hóstias em forma de estrela ninja e as lançaram à distância com boa pontaria. Uma foi parar no cabelo de Josefine e a outra roçou sua bochecha, deixando uma cicatriz. Ao passar, ela arrancou o cabelo de um puxão, deixou a hóstia cair e saiu correndo. Enquanto gritava de dor pelo corredor, o Papa e o sacerdote comemoraram rindo, ainda agitados pelo medo. Leon disse: "Conseguimos, Rukaku. Jamais duvidei de você. Só estava pressionando para você mostrar seu potencial." Mas ele não terminou de completar a frase quando a parede do quarto voou pelos ares e Josefine entrou novamente. Linda como antes, o cabelo perfeito e sem a marca na bochecha. Ela os olhou com ódio e disse: "Já acabaram os truques de vocês? Vocês deviam ter trazido mais estacas de prata se quisessem sobreviver." E viram como as presas de Josefine cresciam enquanto ela corria em direção a eles para pegá-los. O Papa fechou os olhos diante do inevitável e pensou: "É o fim. E eu nem sequer consegui ser Papa por um ano inteiro. Pelo menos espero descansar em paz, mas com o azar que eu tenho, com certeza vou acabar encontrando o Rukaku e suas coisas estranhas na outra vida." O sacerdote também fechou os olhos e pensou: "É o fim. E eu nem sequer pude experimentar a pizza napolitana, que é a que fazem no refeitório dos agostinianos. Aquela que me recomendaram dizendo que preparavam com orégano duplo e azeite caseiro. E assim, não, fazia mamãe." As garras de Josefine estavam a centímetros de alcançá-los quando a janela explodiu em 1000 fragmentos. E Lázaro, o ressuscitado, um dos caçadores imortais do Vaticano, entrou dando um chute que lançou a mulher vampira contra a parede. Ela se recuperou e atacou novamente. Mas Lázaro sacou uma espada de prata bem afiada e, em um movimento circular, decepou a cabeça dela com um único golpe. O metal derreteu ao entrar em contato com o sangue do vampiro e, enquanto os restos de Josefine ardia e se transformava em cinzas, o caçador imortal olhou para Rukaku e disse: "Outra boa espada perdida." "De qualquer forma, excelente plano, Rukaku. Você é realmente um gênio. Como você pensou em apertar a marcação e ganhar tempo até eu chegar?" Você percebeu que estaríamos por perto porque fomos capturar o reconstruído marcado antes. Meu Deus, você deve ser o homem mais inteligente do mundo inteiro. Rukaku estufou o peito e disse: "Devo confessar que sim, eu sou. Já dizia a mamãe, você é meu pequeno Rukaku." Todo inteligente e redondinho, embora eu nunca entendesse ao que ela se referia. Bem, de qualquer forma, estimado Lázaro, sua santidade aqui presente, ele também merece um pouco de crédito, porque me ajudou um pouco.
O Papa lançou um olhar fulminante e resmungou, mas se apressou em cumprimentar o caçador com carinho. Eles se conheceram quando Leão teve que realizar sua primeira santa caçada e juntos derrotaram um Leviatã. Mas havia um certo desapontamento em seus olhos, porque Lázaro é apenas o substituto e assistente do caçador titular. De Judas, Iscariotes, e Leão lamentava que ainda não tinha conseguido se reunir com ele. O Caco foi quem perguntou, dizendo: Onde está o nosso amado Judas? Lázaro, respondeu. Judas voltou ao Vaticano para levar o reconstruído, que vocês marcaram para a prisão do terceiro subsolo. Nós o pegamos com facilidade e já estávamos voltando quando o outro marcador começou a tocar no nosso rastreador. Vim o mais rápido possível. O Papa disse: que pena, queria finalmente conhecê-lo. Eu não acredito nisso que vocês dizem, que ele nunca traiu Jesus e que foi seu melhor amigo. Não. Isso não faz sentido para mim. E eu tenho algumas coisas para dizer, Lázaro respondeu. Nesse caso, não se preocupe. Sua Santidade, na praça, enquanto caminhávamos entre as pessoas, seguindo o sinal do marcador, nos deparamos com uma das criaturas mais temidas. Tão terrível que nosso poder não a enfrenta, e tivemos que deixá-la ir, contentando-nos em segui-la de longe, apenas observando. Para onde ela estava indo enquanto aproveitava a música da festa pagã, essa do Halloween. Essa coisa só vai ouvir a razão com o Senhor, Sua Santidade, porque o Senhor é o portador do anel do pescador. Então, ainda esta noite, Judas Iscariotes o espera. E juntos vocês vão caçar aquele terrível fauno. O Papa riu e disse: Você está tirando sarro de mim? Se essa coisa existe, não é um fauno? Aquela criatura simpática, meio humana, com chifres e patas de carneiro? De qualquer forma, não importa. Esta noite é impossível, já está quase amanhecendo. E eu realmente pensei que finalmente hoje eu conseguiria dormir. Melhor, deixamos para depois de amanhã, quando... Mas Rukaku o interrompeu, dizendo: Receio que não seja possível, Sua Santidade, não é possível adiar. Veja, um fauno é a única criatura de classe 6 conhecida. Não a mencionei porque há muito poucos, e jamais pensei que fôssemos encontrar um. Não se deixe enganar pela aparência dele. Sua Santidade, quando irritado, o fauno enfeitiça todos com a música da flauta. E bem, uma vez os incas em Machu Picchu encontraram um e o incomodaram tentando capturá-lo. Péssima ideia. Naquele verão de 1537, os 4.000 habitantes daquela cidade sagrada e dos arredores ficaram hipnotizados pela sua música. E os historiadores, você sabe, ainda dizem que a cidade foi abandonada de um dia para o outro. Mas nós sabemos a verdade. Foi um fauno que ficou irritado, os enfeitiçou e os obrigou a caminhar, seguindo o som de sua flauta, em direção ao rio Urubamba. E de todos, os 4.000, incluindo mulheres e crianças, morreram afogados. Então receio que Sua Santidade também não conseguirá dormir esta noite, porque assim está escrito. Se um fauno aparecer, queira ou não, o Senhor visitará Judas Iscariotes para ir caçar com ele. Se você não quer perder o próximo capítulo, deixe um like, inscreva-se e ative todas as notificações. E acima de tudo, se você chegou até aqui, significa que você é um dos seguidores mais fiéis do documentarista? Prove isso. Deixe um comentário com a hashtag Halloween. Eu sou o documentalista. Isso foi o especial de Halloween.
O Cacu e o Papa vão tentar sobreviver à Noite das Bruxas.